Todos nós vamos ter o nosso momento de angústia, de dor, de tristeza, de sermos prensados como o azeite. E nesse dia, o seu líder espiritual, seu pastor, seu cônjuge, eles não vão poder te ajudar. Ninguém vai conseguir repartir essa dor com você. Lembra quando Deus operou uma transformação tremenda na vida de Jacó, lá no Antigo Testamento? Lá em Gênesis 32, quando Deus mudou o nome dele para Israel, foi preciso que Jacó passasse toda a sua família, tudo o que ele tinha, simbolizando aqui os títulos que ele tinha, as suas riquezas, os seus recursos. Ele passou tudo para o outro lado e ficou sozinho lá no Val do Jaboque. E foi na solidão que Deus tratou com ele. Foi na solidão que Deus mudou o nome dele, que Deus mudou o seu futuro. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, que quando nós fôssemos orar, que nós entrássemos no nosso quarto e trancássemos a porta, porque ali, na intimidade, sozinhos, Deus falaria conosco, na individualidade. Então, meu irmão, Jesus estava vivendo o seu pior dia aqui na terra e ele fez questão de se cercar daqueles discípulos que sempre estiveram ao lado dele. Eu e você não faríamos diferente. Quando nós passamos pelos piores momentos da nossa vida, nós queremos as pessoas que amamos ao nosso lado, não é verdade? Não tem pessoas assim na nossa vida que mesmo que estejam afastadas, você sabe que pode contar com elas. Você sabe que se der um telefonema, elas chegam aí na sua casa. Tem pessoas assim na nossa vida e glória a Deus por isso. Mas tem problemas que nós vamos enfrentar sozinhos. Quando Jesus pediu que os seus 3 discípulos queridos orassem por eles, ou por ele, eles devem ter orado um pouquinho, eles devem ter feito igual o pessoal do grupo de WhatsApp. Amém, vamos orar, estamos juntos. Mas daqui a pouquinho eles dormiram. Sabe por quê? Porque aquele problema, aos olhos deles, não era tão grandioso. Eles não conseguiam enxergar aquele momento da mesma maneira que Jesus enxergava. Tem coisas que você vai compartilhar com as pessoas e elas não vão conseguir te compreender da mesma maneira que você está vivendo aquilo ali. Porque é um drama seu, é algo que Deus fez com que você experimentasse. E outra coisa que Deus me chama a atenção aqui, o fato deles terem dormido não significa que eles descansaram no Senhor, não é isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu orei e aí eu descansei diante daquilo. Não é isso. Quando nós oramos, nós podemos descansar em Deus sim. Quando nós entregamos algum problema, alguma adversidade nas mãos de Deus, nós podemos deitar e descansar. O salmista fala sobre isso. Mas não foi o caso aqui. Eles dormiram porque não tinham compreendido a gravidade da situação, desculpa, da mesma maneira que Jesus compreendeu. Irmãos, o negócio era tão sério que Jesus suou gotas de sangue, de tanta aflição que ele estava. Depois você dá uma olhada aí, eu não vou ler todos os textos, mas essa passagem ela é narrada em Mateus 26, que é o texto que eu estou trabalhando, em Lucas 22 e em Marcos 14. E em Lucas 22, tem uma coisa apenas que eu quero destacar, que está no verso 42 e 43, que diz assim, olha, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, como eu já li, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí o evangelista Lucas, ele acrescenta algo aqui na narrativa que os outros 2 evangelistas não mencionam. Ele diz assim no verso 43,
e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Tem uma versão que eu peguei, que é a revista Almeida Revista Atualizada, que fala assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante. O fato de ter um anjo ali, junto com Jesus, naquele momento, simbolizava a presença de Deus. Veio um anjo do céu que o fortalecia. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? E depois de vencer as tentações, os anjos vieram e o serviram? Só que aqui nessa passagem de Lucas 22, especificamente, o anjo não veio para servir Jesus. Ele veio somente para o fortalecer e o confortar. Então, eu quero dizer para você o seguinte: existem situações que Deus não vai nos tirar dela. Ele vai permitir que nós passemos por elas. A ação de Deus em alguns momentos da nossa vida não vai ser no sentido de nos livrar de determinados problemas, mas de nos fortalecer para que nós possamos lidar com esses problemas de uma forma correta, de uma forma equilibrada. Amém? No nome de Jesus, que essa palavra testifique aí no seu coração, que ela faça sentido para você. Jesus orou angustiado, dizendo para Deus: olha, se for possível que eu não sofra isso, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. E Deus não poupou Jesus, irmãos. Deus não poupou Jesus. O anjo não chegou ali para, dando uma voadora, falar: não, Jesus, pode deixar que nós vamos livrar você dessas coisas. Não. O anjo o fortaleceu. Jesus teve que enfrentar a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando Jesus diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha, nós vemos a vontade humana se rendendo à vontade divina, como deve ser. Esse é um grande ensinamento que nós temos aqui diante dessa passagem. Tem momentos na nossa vida em que será difícil aceitarmos a vontade de Deus, porque na nossa concepção nós temos soluções melhores do que Deus. Quantas vezes nós nos pegamos na nossa oração como se estivéssemos dando conselho para Deus: Senhor, faça assim, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, muda o coração de fulano, de beltrano. Não é? Você já se pegou assim na sua oração, dando um direcionamento para Deus? Parece assim, de uma forma indireta, nós estamos dizendo assim: eu estou vendo que o Senhor está meio confuso, então eu vou te dar um toque aqui. Olha, faz isso, faz aquilo. Ô, irmãos, é até engraçado, falar isso. Mas o que Jesus está falando? Olha, esquece a minha vontade, esquece a minha natureza humana nesse momento, porque eu sei que algo divino precisa ser feito. Eu sei que um grande sacrifício precisa ser feito em favor de muitos. E é isso o que acontece. O lado humano de Jesus desejou não ter que passar por aquele sofrimento. Jesus era humano, irmãos. Ele ficou triste, ele ficou angustiado, mas ele sabia que precisava enfrentar tudo aquilo. E por amor a mim e a você, ele não desistiu. Ele enfrentou a cruz. Somente depois de enfrentar o Getsêmani foi que Jesus estava preparado para enfrentar a cruz. A vontade dele não foi feita, mas a vontade de Deus, que era o seu Pai. Ninguém poderia comprar a nossa salvação através do sangue. Nenhum herói da fé poderia fazer isso. Nenhum anjo poderia fazer isso. Só alguém como Jesus, sem pecado, sem mancha.
Jamais alguém poderia destruir o poder do pecado e o poder da morte, como ele fez. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Eu recomendo que você leia aí o texto de Mateus, capítulo 6, todo, para que Deus fale ao seu coração. Leia outras passagens que relatam também esse momento de dor e de agonia de Jesus no Getsêmani. O Espírito Santo vai falar muito com você, assim como falou comigo. Tá? Então, que nós possamos hoje aprender essas coisas que eu passei aqui através das palavras que Deus colocou no meu coração. Tem momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos, tem momentos em que nós vamos perceber que Deus nos deixou na solidão, mesmo que nós tentemos nos cercar de amigos, de alguém para nos dar apoio, mas tem coisas que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Nós precisamos orar nesses momentos de dor e de luta, mas também temos que vigiar. Não é verdade? É outra coisa que Deus falou aqui ao nosso coração. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Na nossa oração diária, nós nunca devemos de acrescentar essa expressão: Senhor, eu estou orando aqui, eu estou expondo aqui, estou colocando as minhas petições, mas o Senhor sabe que a vontade do Senhor deve prevalecer. Se eu tiver que passar pelo vale, se eu tiver que passar pelo fogo, pelas tribulações, pelo sofrimento, se isso for a tua vontade, que assim seja, mas me dê força, porque eu sei que os teus anjos acampam ao redor daqueles que temem o Senhor, e eu sei que muitas vezes os anjos vêm para nos servir, para nos dar aquilo que nós estamos precisando, humanamente falando, mas em outros momentos a presença do Senhor será somente para nos fortalecer, para nos confortar, para nos dar equilíbrio espiritual, mental, emocional, para nós vencermos todas essas coisas. Amém? Que Deus possa testificar essa palavra no seu coração. E eu sempre falo aqui, mas eu esqueci de falar no começo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Meu irmão, se essa mensagem falou com você, envie ela para alguém. Não guarde para você aquilo que foi bom, compartilhe. Você pode abençoar a vida de alguém simplesmente enviando esse link. Tá? Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Nós temos uma conta jurídica que está na descrição aí. Temos o Apoia-se. Tem várias formas de ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo diário aqui nas redes sociais.